Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade aqui a trabalhar com o nosso sistema de cadastro de funcionários aqui, usando o macro. Na aula de hoje, a gente vai aprender a criar o cadastro de funcionários. Então, nota que a gente aqui na parte inferior temos várias planilhas, né? Na verdade, algumas, né? Não são bem várias. Mas nós temos aqui, ó, cadastro de funcionário, dados, como a gente viu na aula anterior, estado e essa planilha que é o que a gente vai dar início, né? Então, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, esses mesmos dados que eles poderiam estar dessa forma, que você poderia apenas colocar as informações aqui, tá? Que seria uma forma bem simplificada de você entender como isso pode acontecer. A gente pode usar essa estrutura, esse layout aqui mais amigável, mais com cara de sistema, né? Tudo formatado, tudo bonitinho, tá? Então, é isso que a gente vai criar hoje. Então, aqui ó, já temos essa pequena estrutura, ponto bastante importante, ó, a gente vai levar em conta a seguinte estrutura, né? Então, primeira coisa, a gente precisa dar um nome para a nossa planilha, então, ó, botão direito do mouse, a opção renomear, e nessa opção de renomear, a gente pode usar o cadastro de funcionários, né? Exemplo, como a gente já tem um cadastro normal, ele não vai deixar que a gente coloque o mesmo nome, né? Então a gente vai colocar aqui o número 2, tá? Então, cadastro de funcionários. E aí a gente já temos nossa primeira planilha aqui. Esses nomes são aqueles mesmos nomes que a gente encontra aqui, tá? Então, eu só tinha digitado antes só para facilitar o processo. Então, imagina que você digitou aqui. Essa formatação não é importante, ó. Vou até remover ela aqui, só para que vocês entendam que isso aqui já estava padrão, tá? Então, ó, eu posso tirar a formatação aqui rapidinho. Pronto. Bom, você digitou as informações. Primeira coisa, a gente precisa do título, né? Então, eu vou inserir, na verdade, duas linhas acima, três linhas, né? Ó, botão direito do mouse e vou inserir. Se você quiser, no momento que você estiver clicando, né? Criando aí, eu vou clicar aqui, ó. Digitei, no caso, eu tenho três linhas acima. Você pode estar criando três linhas acima, ou no momento que você estiver digitando, como eu estava falando, você pode estar já digitar aqui a partir da linha 4. Se a gente precisar de mais uma linha, botão direito do mouse, inserir, né? Aí você pode estar inserindo aí essa opção. Ou você pode selecionar a linha e aí você vem aqui no menu página inicial, à direita nós temos aqui a opção de inserir também. Lembrar que você pode inserir várias linhas dependendo do que você precisar, tá? E aí a gente tem o mesmo nome, tá? Então aqui, ó, vou pegar aqui do início, né? Na verdade, dessa posição aqui, que é o cadastro, aqui eu já vou digitar com letra maiúscula, tá? Como é um título, né? O título do nosso sistema aí. Cadastro de funcionários, e aí a gente precisa dessa lista de nomes aqui. E uma observação, aqui se vocês analisarem, ó, eu tenho um pequeno espacinho, né, e ó, dá para entender que aqui, ó, entre uma linha e outra, eu tenho um pequeno espacinho que é essa linha que divide. Isso deixa seu visual mais amigável, mais fácil de digitar também a informação. E dependendo das circunstâncias, você pode bloquear tudo e deixar apenas essa estrutura aqui desbloqueada, que a gente vai fazer isso também, tá? Mais à frente. Bom, então a gente vai deixar o espacinho. Quanto que eu tenho aqui de largura? Botão direito, a altura da linha. Ó, eu tenho 6 como padrão. Então, entre todas as linhas comuns, né? Entre todas as linhas comuns, eu vou ter um espaço de 6. Uma linha com espaço de 6. Nessa linha diferenciada, que é uma linha de título, eu vou trabalhar aqui com altura um pouquinho diferente, ó. Então eu tenho 30. E as demais eu não alterei, eu deixei com a altura padrão, tá? Então essa outra tem 30, essa outra, a divisão entre elas tem 6. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, abaixo do nome, botão direito do mouse, inserir, e aí eu vou adicionar, ó, botão direito, altura da linha. No caso, lembra que era o 6, né? 6. O outro que é o 30. Então, quem que eu tenho aqui como divisão? Eu tenho aqui como divisão a partir do cargo, né? Então, do cargo para baixo já entra o primeiro telefone. E aí já entra essa segunda estrutura. Então, eu posso até dividir aqui para facilitar o processo, né? Então, eu posso inserir mais uma linha aqui. E nessa linha aqui, ó, botão direito do mouse, largura da coluna. E aí eu posso digitar 30, né? Que é o que a gente tinha definido lá. Ó, então, eu já tenho aquela informação que seria essa aqui, ó. Os telefones, né? Então eu posso digitar aqui telefones, vou digitar até com letra maiúscula aqui.
telefones, isso vai ficar como título, e aí a gente tem as demais informações, ó. Então a gente tem aqui a segunda informação, abaixo do fax, por exemplo, eu tenho fax aqui, mas algo que nem é utilizado atualmente, mas é importante você montar a estrutura conforme o que você precise, tá? Então, endereço abaixo do fax, com 30 também. Então, tem aqui fax, ó, botão direito do mouse, lembra que a largura, no caso, a altura é 30 também, então posso digitar 30 aqui e dar um OK. Só que detalhe, eu vou dar 30 para esse, então eu vou cancelar, botão direito do mouse, inserir. E aí eu vou inserir uma nova coluna para essa próxima estrutura, e aí sim eu vou definir a altura da linha. Então, número 30, OK. Bom, já tenho essa informação inserida. Aqui eu tenho a opção de endereço, né? Então, posso apenas digitar aqui. Endereço, né? Informação aqui. Bacana. O que eu tenho mais aqui? As demais informações, uma embaixo da outra. Só a direita que tem outra formatação. Então, a gente pode dar continuidade, né? Então, a gente já tinha colocado aqui o nome. Lembrar que, ó, entre cada linha aqui, ó, eu vou precisar de mais uma linha, né? Entre cada palavra aqui, de certa forma aqui, linha também. Eu vou precisar de mais uma linha, que é o espaço, ó, entre a informação. Esse aqui não, porque ele já é largo, né? Então, posso estar inserindo, ó, direito do mouse, vou escolhendo aqui e vou inserindo. E assim por diante, né? Então, assim, o passo a passo de você estar fazendo isso é inserir as informações, tá? Então, a gente tem essa estrutura aqui. Ó, ele pegou a formatação do de cima, então depois eu volto aqui e tenho que corrigir isso, tá? Então, botão direito, vou inserindo as linhas e assim por diante. Inserindo as linhas, tudo certinho. Bacana. É bastante linha, tá? Então, tenho tudo separado. Por que eu fiz todos e não já fui redimensionando? Porque, por exemplo, aqui, ó, como eu tenho várias linhas, eu posso selecionar todas, ó, segura a tecla Ctrl e sair clicando, ó, em todas as linhas de divisão, essa aqui não precisa. Então, ó, posso clicar em todas. De acordo com o que eu vou selecionando aqui, o próprio Excel já entende que o que eu defini, que no caso vai ser a minha altura, vai ser padrão para todos. Então, você acaba ganhando um certo tempo nesse processo, tá? Então, você pode inserir uma a uma e depois seleciona todas. Aí você deixa o mouse em cima de uma das linhas que foram selecionadas, direito do mouse, altura da linha. E aí é só definir o 6 como altura padrão para todos, ó. Nota que todos vão ficar com a mesma altura, tá? Então, isso é bastante importante que você saiba dessa informação para manter um padrão, né? Então, na sequência, ó, já temos nossa estrutura aqui pré-definida e na sequência aqui, a gente precisa deixar o quê? Essa coluna, que é o local onde vai digitar, ela sempre deve obedecer a maior palavra, por exemplo, nome completo ou endereço, então você define a largura que você achar padrão, ó. Por exemplo, aqui, ó, botão direito, largura da coluna. Eu tenho 30 também, então fica uma largura bacana aí para você trabalhar, ó. Na coluna B, largura da coluna, e aí você pode definir 30 também. Ó, pronto, então já temos essa seguinte estrutura aqui. Para facilitar o processo, eu já vou dar uma pequena formatada, no caso que eu já vou definir esse cinza aqui de fundo, por quê? Porque facilita o processo de visualização para trabalhar com essas próximas informações, tá? Mesmo que eu não siga a mesma posição. Então, eu vou selecionar aqui toda a minha área, que é o local onde tem as minhas informações, ó. Então, eu vou pegar aqui do nome, para a direita, por exemplo, aqui. Depois eu posso voltar, se passar alguma aqui, alguma informação. Deixa eu voltar um pouquinho. Mais um pouquinho, ok, ó. Então eu vou pegar mais ou menos aqui, ó. Se eu fosse pegar isso aqui como base, eu tenho da coluna, no caso aqui inicia do A até o K. Então eu tenho toda essa área de formatação, tá? Só que com cores diferentes. Então do A, só para ficar mais fácil, né? A linha de raciocínio, até a coluna K. Então eu já vou selecionar tudo. Vou definir um cinza, um tom mais claro, ó. Mais ou menos aqui essa variação, eu acho que tá bacana. E aí tem um ponto interessante, ó. O local onde as pessoas devem digitar as informações, eu vou preencher de branco, ó, vou preencher de branco, que aí fica um tom interessante aí para escrita, né, ó, de branco. E aí eu posso até definir aqui já uma borda padrão, que aí essa borda padrão, ó, eu posso colocar aqui um estilo um pouquinho mais espesso, ou posso marcar até essa opção aqui, ó, né, essa opção espesso aqui. E nessa opção eu posso colocar um tom um pouquinho mais escuro do que eu estou trabalhando. Preto não, fica muito agressivo, né, fica muito forte, né.
Mas o tom aqui preto, eu acho que ele fica visível. Tá vendo que fica mais escuro aqui? Então, acho que é só um cinza mais escuro. E aí eu posso copiar a formatação, ó. Vou no pincel de formatação e vou definindo aqui, ó. Se você quiser um pouco mais leve, ah não, esse contorno ficou muito grosso. Você vai lá, coloca todas as bordas, ó. Opa, todas as bordas. Eu tinha definido errado aqui, ó. Aí coloca uma borda mais fininha, né? E aí vai passando para as demais, ó. Então, nesse processo, além de ficar branco, você já está definindo uma borda padrão. Se você quiser também, esse aqui não, Ctrl Z. Vou dar um ESC. Eu posso fazer igual o anterior. Seleciono tudo, ó, todas as áreas, ó. Posso soltar aqui, né? Ó, cliquei. Então é só se atentar para não pegar uma área errada. É interessante que você tenha até uma visão aqui do pode ser trabalhado, né? Como aqui eu peguei errado também. Então vou pegar novamente, ó. O endereço não pega, né? Então é o que eu tinha feito antes. Rua. Isso aqui depois eu posso tirar também. Não vou trabalhar com isso. Observação. Esse último aqui, a gente vai jogar ele para a direita, né? Então, é uma informação que a gente... Na verdade, é só até aqui, só até o região, tá? Então, vou definir aqui, ó. E aí, ele vai ficar com essa formatação, ó. Branco, né? Preenchimento branco e com esse contorno. E aí, eu vou clicar fora. Lembrar que essa informação abaixo, como eu tinha falado aqui, a gente não vai trabalhar com ela. Então, o máximo aqui é páginas, né? Página da web. Então, os demais vai ficar aqui à direita, ó. Aquelas anotações e os demais ali. Então, essa informação aqui, ó, abaixo aqui, ó, essa página da web, ele vai subir, né? Então, essa informação vai subir e algumas outras aqui também. Mas isso a gente formata um pouco mais à frente. Então, já temos a primeira estrutura aqui. Posso até fazer um contorno aqui, ó, de preenchimento, ó, pegando um tom mais escuro ou mais claro. Ó, só para dar uma pequena diferenciada. E aí a gente entra na segunda estrutura, ó, que é a divisão de coluna aqui, ó. Entre esse aqui você pode deixar um espacinho. Então, a coluna D, eu posso até padronizar isso também, ó, largura. E aí eu posso deixar aqui com 3, por exemplo, ó, fica até interessante. O meu não tinha ainda, mas 3, né? Tinha trabalhado com 3, pode ser 3 ou 6, ó, 6. Vamos ver como ele fica, ó. Fica muito largo, né? Então acho que a metade fica bacana. E aí a gente já tem um padrão. Ó, 3, que ele fica bem parecido com o anterior, né? Se achar que está muito largo, pode deixar da mesma forma, tá? Então, ó, botão direito, largura da coluna, e aí a gente define aqui o número 3. Bom, ó, número 3. E aí a gente consegue trabalhar com as demais informações, por exemplo, aqui em duas colunas, que seria uma área de foto, que eu posso estar trabalhando aqui, por exemplo, né? Então, eu posso trabalhar aqui com duas, ó, mesclar, posso mesclar ou apenas ir lá e pintar, né? Pintar de branco aqui, ó, a mesma formatação. Os demais, eles podem trabalhar da mesma forma, tá? Então, essa área aqui, bem grande, né? Deixa eu pegar essa... Ó, tem mais uma separaçãozinha aqui, ó. Essa coluna, que eu posso deixar ele com a mesma largura também. Ó, clicar aqui nessa coluna. Vou deixar aqui com 3 para ficar padrão. E depois a gente tem o e-mail e página da web. Ó, botão direito do mouse. Posso até pegar esse próximo, né? Aí fica totalmente igual ao anterior, ó. Mesclar e centralizar. Se achar que, não, tem uma coluna a mais, tem uma coluna a menos, então você pode tirar também, né? Então as outras informações vão ficar aqui, e aqui eu já tenho a próxima informação, que no caso são essas aqui, ó. E aí, nessa estrutura aqui, eu tenho a informação que deve ser digitada na próxima, né? Então aqui, ó, no V até o F aqui, apesar que só tenho duas, né? O E e o F. Então eu tenho uma coluna a mais aqui, ó. Tem uma coluna escondida, né? Não tem problema. O importante é que você tenha o espaço, ó. Eu deixei duas colunas aqui, ó. Temos duas, né? Ó, tem informação aqui e a outra aqui. Beleza, não tem problema. Aqui você pode deixar um espacinho se quiser, se não, é só digitar informação à direita. Então, a gente define a informação aqui para frente. Aqui vai ser o local que vai ser digitada as informações. Como eu tinha falado aqui, ó, página da web. Vou até copiar ele daqui, vou já levar ele para o local dele, que é isso aqui. Ctrl V. Eu posso alinhar ele para esquerda e ele vai para a direita aqui, ó. Deixar um pouco mais largo. Quanto que eu tenho aqui de largura? Eu tenho 60, né? Então eu posso pegar isso aqui, botão direito, largura 60. Na verdade é 30, né? Ó, 30. E aqui eu posso até abrir um pouquinho mais, ó, para caber a informação e ela não passar para o próximo, né? Ó, porque ela está aqui, então ela tem uma coluna aqui mais larga também, né? Largura
16. Padronizar em 16. Largura, 16. Bacana. Então, a gente tem a próxima informação. Aqui ele tem o que, ó? E-mail, né? Então, esse e-mail aqui, ó, tá aqui, mas poderia tirar também, não tem problema, tá? Só para manter o padrão aí. Então, esse e-mail aqui eu não tenho. Posso copiar ele e levar para cá. Perfeito. Então, já temos essa seguinte estrutura. Como eu falei, isso aqui, ó, a gente vai tirar essa informação. Vou excluir. Esse anotação que está aqui embaixo é ele que a gente vai colocar aqui em cima, né? Então, ele vai servir como aquela informação detalhada, né? Sobre o produto, sobre o serviço. Ó, vou colocar o título aqui também. Vou alinhar à esquerda, que eu acho que fica mais organizado. E abaixo dele eu posso usar aquele retângulo grandão, né? Que seria a área de formatação. Mas antes, ó, deixa eu concluir aqui. Então, usar a mesma formatação para os demais, ó. Mesmo preenchimento, contorno. E aqui eu vou usar essa estrutura aqui, ó. Que ele fica certinho lá em cima, ó. Tem que pegar daqui. Se ficou muito largo, você pode ir lá e remover essa informação, ó. Pronto. Então aqui, ó, tira essa última coluna, a gente não precisa dela. E é isso, ó. Já temos essa seguinte estrutura. Voltando aqui. Aqui em cima você pode mesclar e centralizar essa linha de detalhes aqui, ó. Mesclar e centralizar, pode aumentar, colocar um negrito, como é um título, ó, um pouquinho maior. E aqui você pode até colocar um tom diferente, né? Essa separação seria o local onde você colocar seus botões, ó. Então, por exemplo, aqui eu só tenho um. Eu tenho quanto aqui de altura? A minha altura aqui eu tenho 30, por exemplo. Ó. Vou até digitar 30 para manter o padrão. Ó, tenho 30, então botão direito do mouse, altura da linha, 30. E ok. Bom, então isso aqui eu posso formatar, ó. Formatar com um tom diferente aqui. Posso colocar um cinza mais escuro, exemplo, ó. E aí eu posso até contornar essa informação. Ah, eu não quero que encoste aqui, ó. Eu posso jogar uma coluna aqui, ó, para direita, ó, para baixo também. Ele fica bonitinho aqui, porque ele não encosta, né? Ele fica com esse espaço. Essa informação a gente não tem. Posso jogar mais uma coluna antes. Seleciono só essa área. Ó, só essa área. E defino a formatação também. Essa linha, como eu falei, a gente não tem ela. Ó, posso excluir. Ok, então já fica com um layout mais bonitinho. Aqui o título, ó, tem um tom diferente, então eu posso estar mudando isso, ó, mas aí fica a critério de cada um também definir a cor que você achar que fica interessante. Lembrar que o fundo escuro, letra claro. A gente aprendeu isso lá na formatação, né? Formatação, as primeiras aulas. Bom, definindo isso aqui, ó, vou selecionar toda essa área e aí eu quero um contorno branco só para dar uma pequena separada nessa informação, ó. Então eu vou aqui no contorno. Vou definir a cor da linha primeiro, e aí depois eu posso voltar aqui e escolher o tipo de borda, né? No caso vai ser essa aqui, ó. Aí cliquei e branca, né? Nota que aqui, ó, eu quero uma linha de separação. Você pode inserir uma linha acima também, ó. Então essa borda aqui, ela poderia não estar aqui. Eu vou voltar aqui, vou desfazer mais uma vez. Ó, desfiz, aí eu vou colocar ela em cima. Eu acho que visualmente fica mais organizada, né? Então você pode vir aqui em bordas, ó. Estilo, cor branca, tipo de linha, e aí clicou fora, ó, fica mais bonitinho. Isso aqui no meu padrão, aqui no meu eu estava trabalhando com a letra azul e tudo alinhado à esquerda, então isso também pode acontecer aqui, ó. Você pode selecionar tudo, tira esse negrito porque não é informação relevante aqui. Destaque, né? Relevante sim, destaque não. E aí, ó, um tom de azul mais claro. Esses que são os títulos de informação, você pode colocar até com um tom mais escuro, ó, para separar a informação. Ó, e aí ele fica como categoria, né? Então, a gente temos essa seguinte estrutura. A letra clara, como eu voltei, ele voltou aqui também. Ó, já temos a seguinte estrutura aqui. Só manter a mesma formatação. Posso pegar a formatação dos demais aqui e formatar por igual, ó. E jogar à esquerda, mesma coisa com esses outros aqui. Eles vão voltar, mas tem problema não. Ficou. Bom, então, só concluindo, a gente está trabalhando aqui com essa primeira estrutura, só voltando aqui, abre um pouquinho, porque ele ficou com um defeitinho aqui, ó. Então, você pode abrir um pouco mais a coluna, ó, deixar ele... Bom, isso aqui é a base inicial de você trabalhar com um sisteminha, então, a gente já tem aqui a estrutura base para a gente dar início aqui, vamos dar continuidade nas próximas aulas a formatar a nossa planilha, nossa estrutura aqui,
construindo um sistema de cadastro de funcionários. Essa foi a primeira parte, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.